Hoje nós vamos começar a estudar a parte de Feature Engineer. A gente já viu algumas coisas em transformação de variáveis na última aula. E hoje nós vamos dar início aqui na seleção de variáveis, né, aplicadas a Machine Learning. Boa tarde. Bom, o Feature Engineer ele é um processo tanto de seleção quanto de transformação das variáveis que a gente tem nos dados originais, tá? E essa seleção e transformação são feitas com o objetivo de obter é, um conjunto de variáveis ou novas variáveis que sejam mais relevantes, ou seja, que elas façam com que o modelo preditivo que nós usamos tenha um melhor ajuste, um melhor desempenho, tá? E, e esse processo a gente pode usar tanto em machine learning quanto em modelagem estatística, tá? Machine learning, basicamente, a gente usa. eh, eh, Ela pode ser dividida em basicamente dois tipos de metodologia, que é classificação e clustering, né, que é reconhecimento de padrões, e a outra que é os modelos preditivos em si, que é você fazer previsões para certas variáveis, tá? Como modelos de regressão, modelos de séries temporais, modelos de análise de variância, modelos fatoriais, modelos mistos. E modelagem estatística é quando você trata o fenômeno que você está trabalhando de forma probabilística e descreve o comportamento probabilístico daquele fenômeno com base na amostra. Que é a parte bem mais probabilística, né, e inferencial. Essa parte mais inferencial e probabilística a gente chama de modelagem estatística. Ah, então, a seleção de variáveis, ela é um conjunto de procedimentos, né, de abordagens, onde, como o próprio nome já diz, você vai escolher variáveis que irão fazer parte do seu conjunto de dados que será usado para a construção de um modelo, mas segundo um critério de seleção de modelos, tá? Assim, todo modelo, todo modelo estatístico, ou no caso aqui, os modelos heurísticos, que também contemplam machine learning, a gente precisa de critérios de seleção de modelos, ou seja, métodos de como avaliar esses modelos, tá? E a gente chama de critérios de seleção de modelos. Ah, É por meio desses critérios que a gente consegue dizer se um modelo ele está bem ajustado, se ele está tendo um bom desempenho ou não, tá? E é justamente esse critério que nós vamos usar como alvo para fazer a seleção de variáveis. Essa variáveis ela é dividida em quatro tipos básicos, né, de abordagens, que são os filtros, tá? Os, os métodos wrapper, que significa invólucros, alguma coisa nesse tipo, tá? Ah, os métodos embarcados, que é o embedded, que são métodos que são oriundos de métodos de machine learning que dentro dele, na verdade, esses métodos de machine learning são construídos a partir de critérios de seleção de variáveis, tá? Por exemplo, árvores de decisão é um método de machine learning
Mas a própria metodologia em que se cria a árvore, ela já é um método de seleção de variáveis. É, o SVM, que é o Support Vector Machine, ele também tem no seu algoritmo, né, que ele é um método heurístico, ele tem no seu algoritmo um método onde você faz a transformação das variáveis, né? E aí você consegue construir o método. Então essas metodologias, elas já têm critérios de seleção de variáveis embarcadas nelas, tá? Tem muitos outros desse tipo, os métodos que são baseados em boosting ou bagging, tá? Como aquele que a gente até comentou, que eu até comentei na última aula, que era o Extreme Gradient Boosting, né? Que era um método que usava ali funções gradiente, né? E boosting é uma metodologia que a gente chama de tuning, né? Que você tuna ali, eu não sei bem a tradução de qual a melhor tradução para tuning, mas é quando é, você é, ajusta alguma coisa para que ela tenha a melhor performance possível, né? Esse termo é muito usado, por exemplo, no automobilismo, né? Você faz o tuning do carro, então você faz modificações no veículo para que ele tenha um melhor desempenho, tá? Então, tuning seria a gente mexer na estrutura do algoritmo para que ele tenha um desempenho maior, tá? Então, o Extreme Gradient Boosting ele tem esse método de tuning que é o bagging, tá? Que é um método de seleção tanto de variáveis quanto de objetos, tá? Que compõem a amostra. E os híbridos que são um pouco bem mais complexos porque é, eles juntam métodos de outros tipos, né? E constroem métodos bem mais complexos, tá? Ah, em termos computacionais, existem algumas diferenças dentre eles, né? E diferenças metodológicas, né? Também. Por exemplo, os filtros, geralmente a gente geralmente são usados é, uma metodologia matemática ou estatística para você medir o medir a eficiência, né, da escolha dos valores, quer dizer, das variáveis, e com isso você melhora ali você tem o objetivo de melhorar o método de machine learning. A diferença é que os filtros eles têm um custo computacional bem menor em relação aos métodos do tipo wrapper, por exemplo, tá? E eles também são ideais para quando a gente quer trabalhar com alta dimensão ou dados, né, massivos, como Big Data ou, ou metadados, né? É, os métodos wrapper, não, eles são é, a maioria deles são baseados em algoritmos que fazem uma pesquisa intensa no espaço das características. E às vezes ele aumenta o espaço das características para fazer uma otimização melhor, e aí você tem um custo computacional muito alto em relação a ele, tá? Bom, a gente vai começar com os filtros, é, onde a primeira técnica que a gente vai usar
vai ver são é o método de remover variáveis com baixa variabilidade, tá? Isso vem do seguinte princípio. é, Isso vem do seguinte princípio. Quando a gente tem observação, né, uma característica que ela tem uma variância pequena, significa que os dados eles têm um comportamento homogêneo, tá? É, Ter um comportamento homogêneo significa que os dados eles estão tendo uma dispersão, né, não muito grande e de forma semelhante em torno de uma medida de centralidade. No caso, a variância ela mede o grau de dispersão em torno da média amostral, né, ou da média populacional. É, então aqui, baixa variabilidade seria ter dados em torno da média, bem próximo da média, tá? Onde eles não têm uma dispersão muito alta. Quando eu tenho uma dispersão muito alta, em geral essa dispersão alta ela pode acontecer por ser algo inerente ao fenômeno, tá? Não, nem sempre essa variabilidade alta vai ser um problema, não, né? Uma influência que a gente chama de influência de fatores externos, tá? Essa influência de fatores externos, elas geram algumas características, né? Alguns padrões nos nossos dados que afeta diretamente o cálculo da variância. Essas três características são a presença de outliers, ou valores extremos. Né? Eu tenho valores muito longe, né, da média ali. Acaba que essa informação gera uma influência na variabilidade, tá? Assim como a média aritmética, a média amostral, a, a variância também é uma medida sensível aos valores extremos e aí acaba ela apresentando valores maiores, né? Valores grandes quando tem essa característica. Então, assim, como a variância ela é sensível a esses valores, né? A características, né? Essas três características que são os outliers, a assimetria e presença de grupos. Então, nesse último caso, né, que é o grupos, que é o nosso caso de interesse. Então, imagine que os nossos dados aqui, que a gente tem uma classificação para eles, né, sabe que eles se dividem em classes. É, Essa presença de grupos é algo inerente ao problema, inerente ao fenômeno, tá? E isso é de muito interesse para a gente. Então, por que que a gente usa a variância para fazer essa detecção? Porque a variância é sensível a essas três situações. Então, se ela tem uma variância grande, é muito provável que eu tenha um, é, esses três fatores, tá? Pode ser um, pode ser dois ou pode ser os três, tá? E essa variabilidade grande, ela pode estar relacionada com grupos. Então, se a gente está trabalhando dentro do contexto de reconhecimento de padrões, é exatamente a situação que a gente quer, tá? É, Para identificar quando uma variância é grande, né? Ou seja, quando eu digo que uma variável tem alta variabilidade ou não, a gente usa o coeficiente de correlação não, tá? O coeficiente de variação. É, Então, o coeficiente de variação ele serve para medir ah, o grau de dispersão, só que sem levar em consideração, quer dizer, tirando o efeito da escala da medida,
para análise, tá? Por exemplo, se a gente pensa em uma variância ah, do comprimento de veículos, tá? É, então, então você tem ali uma variabilidade, por exemplo, de distância de veículos, não, comprimento de veículos. É, você tem ali uma variância, por exemplo, digamos aqui, uma variância é, de 10 mil quilos, tá? Aí você tem uma variância para outros tipos de meio de transporte, como por exemplo aviões comerciais. Aí você tem uma variância aí de 100 mil quilos, ou 1 milhão de quilos, tá? Essa variância dos veículos é grande ou ela é pequena? Se a gente comparar com dos aviões comerciais, a gente vai achar que é pequena, tá? Por causa da escala onde essas variáveis estão assumindo valores, né? Então, os aviões comerciais tendem a ser muito maiores do que veículos, então é claro que a variância vai ser maior. Então, o coeficiente de variação faz o seguinte, a gente calcula o desvio padrão, né, em cima dessa variância e divide pela média. E aí a gente tira o efeito da, dessa escala e a gente consegue comparar essas duas coisas, tá? É, o interessante do coeficiente de variação é que ele dá uma medida que a gente pode converter em porcentagem. E aí fica mais fácil a análise desses valores, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um coeficiente de variação representado em porcentagem e essa porcentagem for acima de 70, 80%, a gente já tem uma alta variabilidade nos dados. Abaixo disso, a gente começa a desconsiderar, né, uma alta variabilidade. A gente vai ter uma variabilidade baixa mesmo ali, abaixo de 50%, tá? Então é o seguinte, eu estou usando aquele conjunto de dados que é para a doença tem, né, as características observadas na fala de indivíduos sadios e com doenças de Parkinson. Estou representando aqui pelo meu objeto X. São 22 variáveis e a 23ª é uma variável indicadora. Então, como é que eu faço aqui a seção de variáveis usando essa abordagem? É bem simples. A gente calcula a, a variância de cada uma dessas variáveis. Tá? Para eu fazer isso aqui no R, eu vou chamar aqui V de X. Tá? Estou usando aqui a função apply, que é para fazer isso de uma forma rápida. Também consegue fazer isso tipo, com uma estrutura de, de looping que fica.
Pra você. Tá. A gente ela é um determinado conjunto de dados com matriz, uma função que a gente pode escolher ou em linha, ou em coluna, ou por elemento. Então, quando eu quero que ela aplique a função em linha, eu escolho o número 1 aqui, que é a margem, é o argumento margem, o 2 em coluna, tá? Como as minhas variáveis estão em coluna, então eu vou colocar o 2 aqui porque eu quero que ele aplique a função na coluna. E aí o terceiro argumento que eu vou colocar aqui é a função que eu quero que ele aplique. Então, é a função variância. Quando a gente olhar aqui, eu estou ok, só que aqui a gente cai naquele problema, né? Quem é uma variância grande e quem é uma variância pequena? A gente não consegue determinar isso facilmente. É claro, se a gente olhar isso daqui, a gente pode definir o que é uma variância grande e uma variância pequena, mas se a gente quer fazer um método mais prático, mais automático de seleção, então a gente pode usar o coeficiente de variação, que é o desvio padrão. Dividido pela média. Então, o R é uma variável de vetores, mas aqui eu tenho vetores de padrão. E aqui eu tenho um vetor de médias. Eu estou dando um operador de divisão. Como eu tenho dois vetores nessa operação, ele vai fazer? Ele vai pegar caimento correspondente ao operador. Então ele vai pegar o caimento do primeiro vetor, aplicar o operador de divisão, é, junto com o elemento do segundo vetor. Tá? Depois ele vai pegar o segundo elemento do primeiro vetor e dividir o segundo elemento do segundo vetor. Então, essa, ele faz isso daqui para mim já bem mais simples do que se a gente for calcular um por um. Pronto, aqui eu tenho os coeficientes de variação. Tá? A gente pode representar isso em porcentagem, então multiplica isso por 100. Então eu tenho aqui fiz uma coisa errada. Então, só achei isso negativo, mas porque a média dessa variável é negativa. A gente pode pedir
módulo disso daqui, não tem problema, a análise é a mesma. Então tá, aqui eu tenho o que variar para cada um, aqui tem a variabilidade. Então eu vou pedir para ele selecionar aqui é, todos os coeficientes de distribuição em módulo que são maiores do que 70%. Esse 70%, que é o ponto de corte, não existe uma regra para isso, tá? Não existe uma lei para isso, só é o ponto de corte. Mas a gente escolhe isso aqui, tá bom? Quer dizer, eu vou escolher isso aqui. Aí vai me dar aqui as variáveis que tem esse coeficiente de variação maior do que a variável 4, variável 5, 7, 8, 13 e 15. Então essas variáveis que têm coeficiente de variação alto. Tá? E a gente pode olhar essas variáveis usando um grafo variado e ver o comportamento que as crianças reais fazendo elas. Bom, então ele selecionou para mim as variáveis, tá? É, mas aí pode acontecer um daqueles três problemas, né? Que está relacionado com a simetria, outlier ou grupos, tá? O que interessa para a gente é grupos, mas se a gente olhar bem aqui esses dados, a característica de grupos não é tão marcante assim, tá? O que está acontecendo aqui mesmo é as outras duas características, que é a simetria e a presença grande de valores extremos, de outlier. Tá? Não garante que as variáveis selecionadas elas vão ser as variáveis ideais para a classificação, tá? O que a gente faz na prática? A gente, uma vez selecionadas essas variáveis, é, a gente aplica no modelo e testa o desempenho desse modelo. Tá? E a gente compara com outro modelo com todas as variáveis, por exemplo, e vê se houve alguma melhora. Tá? Se houve, ok. Se não houve, a gente parte para uma outra. Então vamos fazer isso. Na última aula a gente usou esse, esse algoritmo, então um modelo de laboratório. E além de achar o modelo, ele fazer uma previsão em cima dos próprios dados. E nos dava uma métrica aqui do quão bom é esse modelo para ajustar. Ah, só trocar aqui.
Não, de fato, aconteceu, eu acho que mas estranho porque na última aula não estava acontecendo isso, acontece que ele não está indo as previsões, tá? Tá escrevendo tudo corretamente. Então, vou mudar para um outro método que tem aí, o SVM, ver se ele apresenta erro de classificação. Tá. Aí aqui ele deu um de 8,7. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? É usar os dados agora que a gente fez, o Alexa, e, e ver se a gente consegue um melhor. Então eu vou colocar aqui usar disso, que são as variáveis que a gente quer. E a variável 23, é claro, que é a variável do indicador. Vamos guardar com relação ao modelo essas variáveis selecionadas. Bom, o que aconteceu aqui? Ele acabou tendo mais erros de classificação, tá? Então, nesse caso aqui não foi tão vantajoso fazer essa modificação, tá? Mas assim, é, essa é uma, essa é uma, essa é uma conclusão bem subjetiva, tá? Bem, quer dizer, não só subjetivo, como também muito simples. Para a gente fazer uma comparação melhor, a gente precisa fazer um estudo melhor sobre os resultados do modelo, tá? A gente vai ver mais na frente, mas por hora vamos é, pensar só nesse caso aqui, para a gente saber como é que funciona na prática, né? Então, o que na prática a gente faz é, uma vez selecionado as, as variáveis para compor o nosso conjunto de dados, a gente ajusta o modelo novamente e compara com o anterior para ver se houve ganho ou não. Tá? Se houve ganho, a gente tenta a abordagem. E aí que a gente vai mudar a nossa abordagem para próximo método, é usar o filtro por meio de correlações lineares. Tá? É, a correlação linear ela é uma medida da relação entre duas variáveis, ela é uma medida da relação linear entre duas variáveis. Tá? É, a gente pesquisa muito isso na estatística, a relação linear entre duas variáveis, porque as relações lineares são as relações mais fortes, mais intensas entre duas variáveis. Ou seja, significa que existe uma influência direta entre essas variáveis. Tá? Quando eu tenho outro tipo de relação, por exemplo, relações polinomiais ou qualquer outro tipo de relação não linear, ainda é uma, ainda é uma relação, tá? Ainda existe um grau de influência de uma variável na outra, mas não é tão forte
forte nem tão direta quanto é uma relação linear, tá? Então, por isso que na estatística a gente trabalha muito com modelos lineares, com relações lineares, tá? Se você for ver o nosso curso, basicamente a gente trabalha fazendo relações lineares entre variáveis, aí seja com modelos de regressão, modelos de análise de variâncias, modelos de séries temporais, né, modelos de análise de sobrevivência. Todos eles são modelos que tentam estabelecer uma relação linear entre essas entre variáveis. Tá? Então, por conta disso, uh, quando uma variável tem uma relação linear com a outra, a gente consegue ir muito bem descrever uma variável como função da outra. E não é uma função complexa de se obter, porque é uma relação linear, consequentemente uma função vai ser uma função linear também para descrever uma relação entre a outra. Então, um dos métodos de seleção de variáveis usando essa correlação linear é a gente evitar redundância de informação. Então, quando eu tenho duas variáveis que têm essa relação linear, eu posso remover uma delas porque a informação sobre as classes já vai estar contida em uma delas. Tá? Então, aí a gente pode remover essa relação linear dentro de um contexto de classificação e agrupamento, clustering. A gente não é tão prejudicial para os nossos modelos que essas variáveis tenham relações lineares, mas, por exemplo, nos outros modelos que a gente trabalha na estatística, que são no contexto de modelos preditivos, para variáveis numéricas, que a gente faz previsão para variáveis numéricas, isso é um problema que a gente chama de autocorrelação. O que não é legal para os nossos modelos. Tá? Eles acabam gerando problemas numéricos, né, na hora de estimar os parâmetros e acaba acontecendo alguns problemas e aí é interessante a gente tirar essa colinearidade entre essas variáveis. Tá? Então, fora de um contexto de classificação, esse passo aqui ele é bastante usado para você remover essas variáveis, justamente para você não ter esses problemas nos modelos, que é de autocorrelação. Tá? A autocorrelação, na verdade, autocorrelação e colinearidade. Tá? Então, esse método é bem mais aplicado em outros contextos. Aqui não inferencial, mas outras metodologias dentro da estatística, sim. Tá? Então, como é que a gente faz essa análise? Essa análise é bem simples. A gente usa o estimador de correlação linear Marshall. Nesse caso, no R, a gente usa a função for, tá? Nos dados que a gente tem. Ele vai resultar numa matriz que vai mostrar a correlação linear entre pares. Tá? Pronto. Bom, como são 22 variáveis, então vou ter uma matriz, né? Vou ter uma matriz tamanho 22 por 22. Ok? Bom, mas essa matriz ela tem uma característica, que ela é ser uma matriz simétrica. Então, o,
o elemento IJ é igual ao elemento I. A linha 1, coluna 2 é igual a 2, coluna 1. E assim por diante. E aí eles são simétricos. Tá? Isso significa que para a gente analisar correlações, basta a gente usar ou a, a parte triangular superior ou inferior dessa matriz. Tá bom? O bom da o bom do coeficiente de correlação é que ele é uma medida que está entre -1 e 1, tá? É, sendo assim, significa que quando a correlação está por cima de 1 ou de 1, são as correlações mais fortes, correlações lineares, tá? E próximo de zero são correlações fracas ou a gente chama de ou sem correlação ou tem uma tem pode ter uma estrutura de correlação, mas não linear, tá? É, não tem nenhum problema a gente trabalhar aqui com o módulo dessa correlação linear, tá? E aí facilita em termos de programação aqui o que a gente quer fazer. Porque a gente só está interessado na intensidade da relação linear. A gente não quer saber qual tipo de relação linear tem. Tá? Por exemplo, quando o coeficiente de correlação é negativo, então tem uma relação inversamente proporcional entre as duas variáveis. Quando o coeficiente de correlação é positivo, tem uma relação diretamente proporcional entre as variáveis. Para a gente identificar esse tipo de relação não é interessante. Então, a gente só quer saber a intensidade, né? Quanto uma de fato influencia na outra. A gente pode usar o módulo e aí essa nova medida ela fica ali definida entre 0 e 1. Tá? E aí a gente faz a mesma análise que a gente fez com o coeficiente de variação. Aqueles que estiverem próximo de 1, a gente considera correlação. E aqueles que estiverem próximos de 0, baixa correlação. Novamente, não tem uma regra assim que coloque um ponto de corte, né, para dizer o que é uma alta correlação e o que é uma baixa correlação. Tá? Mas eu vou usar aqui a mesma a mesma que eu usei anteriormente, que era de 0.7. E aqui, bom, a dificuldade maior aqui nesse algoritmo é porque a gente vai percorrer toda essa matriz, mesmo que seja a gente faça por cima da triangular superior ou da, da inferior, para poder identificar esses objetos. Então vou chamar aqui de índice 2, ele vai ser uma matriz. Tá, eu ia fazer isso daqui usando o for, né, e percorrendo essas coisas todas. Uh, mas não é necessário, porque a gente pode usar a função with para isso, onde eu faço o seguinte teste lógico.
qual rho é maior do que 0,70. É, e aqui eu uso um argumento que é chamado ARR.int, que aí ele me retorna com o teste lógico usando uma matriz, ou qualquer que seja, ou uma matriz, né? Matriz de dimensão e tudo mais. É, então, vamos ver o caso onde eu tenha um coeficiente de variação, um coeficiente de correlação igual a quando eu, no geral, o gráfico, os meus dados vão ter uma, se eu chegar uma relação linear entre eles, tá? Aqui também estou usando mil observações, se a gente tivesse menos, isso daqui ficaria um pouco menos visível, né? Então, sem observações, isso daqui não está tão claro, tá? Uma relação linear. Vou colocar aqui a 60% de correlação. Ele começou a tomar como forma, mas ainda não é nada tão evidente assim. Com 7. Com 7 eu já consigo enxergar uma linearidade. Com 8 já fica bem 9 já é muito fácil perceber uma relação. Máxima que seria algo próximo de 1 já. Pronto, aí a gente vê uma quase que perfeita relação linear entre duas variáveis. Então, por que eu estou usando o número 7, 0,7 aqui? Exatamente por essa. Já é mais uma questão de experiência mesmo, né? Mas sabe, não é uma regra. Mas é perceptível que duas unidades de relação acima de 0,7, né? Coeficiente de correlação em módulo. Estou usando esse valor aqui, 0,7. Dados aqui. Ou seja, eu consigo perceber bem a relação deles. Tá? Bom, voltando aqui. A função WIT, ela os índices de uma estrutura de armazenamento, pode ser um vetor, pode ser um array, né, que é uma matriz. Nesse caso aqui, eu estou usando uma matriz de ordem 22, e ele vai fazer um teste lógico em cada um dos elementos da matriz. E no final, quando eu quero que ele me retorne os índices desse array. Então, eu uso o argumento aqui arr.int igual a true, e aí me retorna os, índices
da matriz, né, no caso, que é a condição 7 ela é verdadeira. Lembrando que o meu coeficiente de variação está em módulo, por isso que eu estou usando somente ver se ele é maior do que 0,7, tá? Mas se não estivesse em módulo, a gente teria que verificar se ele é maior do que 0,7 ou se ele é menor do que menos 0,7. O resultado vai ser isso daqui. Uma outra matriz, os índices, tá? Onde aquilo é verdade. Bom, só que aqui ele, como uma matriz assimétrica, os dados estão duplicados, né? A gente precisa tirar os dados duplicados daqui. Tá? Por exemplo, aqui ele está me dizendo que a condição é satisfeita entre a variável na linha 10 e na coluna 5. Se a gente for olhar aqui, a gente tem a mesma informação. Ele está dizendo que a condição também é satisfeita na linha 5, coluna 10. Mas esses valores são iguais, tá? Esses são valores simétricos. Então eu preciso tirar essa, essa duplicação. Outra situação é que a diagonal principal dessa matriz ela é sempre igual a 1, tá? Então você vai ver aqui 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, tá bom? A gente vai acabar vendo isso. E a gente tem que remover isso daí também. O que a gente pode fazer é modificar essa matriz para ficar mais fácil essa pesquisa. A gente pode, é claro, criar uma estrutura de Loom que vai pesquisar dados duplicados, os dados relacionados à diagonal principal, mas a gente pode mexer aqui na estrutura da matriz, criando uma outra matriz aqui, que eu vou chamar de O2, onde eu vou fazer o seguinte, primeiro ela receber o valor original da massa. Vou fazer com que todos os elementos da diagonal principal sejam iguais a zero. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui. A diagonal dessa matriz. Que é um vetor de uns. Eu vou fazer isso daqui igual a zero. Tá? Porque aí ele não vai detectar, né, quando eu fizer esse teste lógico. Tá? Essa é a ideia que eu quero.
está acontecendo. Os dados originais eu transformei tudo em zero. E agora ele vai detectar esses casos aqui. Vou fazer a mesma coisa com a triangular inferior e transformar tudo isso em zero. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar assim. O número de observa... o número de variáveis, o tamanho dessa mas aqui é 22, tá? Eu vou chamar aqui de P. Como essa matriz ela é quadrada, então o número de é igual ao número de colunas, eu vou calcular P em cima do número de linhas. Tá? E o P vai ser igual a 22. Bom, para eu remover isso aqui da diagonal, quer dizer, da triangular inferior, fazê-los iguais a zero, a gente vai fazer o seguinte. Vai como eu fugir muito de um for, tá? Quando for igual, vai criar uma sequência para mim de mais uma TP. E ele todas as linhas, né, dessa aqui não. Quer dizer que não, tudo abaixo não. Tá? E aí eu vou fazer esses elementos abaixo da linha 1, né, na coluna 1. Eu faço daqui igual a zero. Quando o i for igual a 2, o que vai acontecer? Ele vai pegar todas as linhas abaixo da linha 2. Tá? Todo mundo abaixo da linha 2, eu vou fazer isso igual a zero. Então eu vou executar isso daqui, ele vai fazer aquilo que eu quero. É, transformar a diagonal principal em zero, criar uma em zero. Fazendo isso, todos eles iguais a... Ver se deu certo.
diferente. Quando a gente for pesquisar aqui, a gente não vai ter problema de redundância nem os índices de organização. E aí fica mais fácil o nosso trabalho, porque aí a gente já tem os índices sem redundância. Tá? Pronto, e aqui. Opa, faltou trocar aqui. Pronto. Então, aqui os pares de variáveis que tem uma relação maior do que 17. Tá? Uh, eu faço agora para fazer a seleção de variáveis. Eu tenho que remover aqui os pares, né? Que forem, é, por exemplo, aqui, linha 4 e coluna 5. Significa que a variável 4 e a variável 5 têm uma relação linear. Então, você só uma delas. Tá? É, a variável 5 com a variável 6. Só um instante. A gente não vai direto pegar, né, quais são as variáveis que uma tem relação com a outra e sair removendo, tá? Vamos criar um critério para fazer isso. Primeiro, é, eu tenho é, olha primeiro a, o valor da correlação, tá? Então, quando eu calculo isso, eu fizer isso daqui, ele vai me dar todas as correlações é, para todos esses pares, tá? Aqui tá certo. Tá certo.
posso colocar isso daqui no data frame pra gente olhar melhor. Então, não tá essa emoção, não. O que que ele, aquele algoritmo ele tá fazendo o seguinte, esse algoritmo tá fazendo o seguinte, eu tenho aqui meus índices onde meu coeficiente de variação em módulo é maior do que 0,7. Só que eu preciso descobrir quem é cada combinação das variáveis que tem esse teste. Se fosse um conjunto de dados que tivesse poucas variáveis, era fácil, a gente bastava olhar e remover. Mas como aqui tem muitas variáveis e a gente teve muitas combinações de variáveis que tem essa autorrelação, essa relação forte, o que eu fiz aqui foi pegar cada uma dessas variáveis e correlado em coisa de correlação, tá? Porque aí ele nos ajuda a olhar aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Acho que não dá pra enxergar não. Desculpa, a gente tá errado nesse vídeo. Eu tenho as minhas meu variáveis, né? Então, tenho 4. E eu vou falar um correspondente a ele. Tá? Então,
que a gente faz, aliás, com as correlações mais fortes e começando a eliminar é, essas relações, essas variáveis, tá? Então, por exemplo, eu posso pedir aqui a, or, a, or, a, orde- a ordenação desses dados. Coloca aí nota decrescente. Eu tenho um número menores de pares e aí fica mais fácil a gente remover. Então, por exemplo, no lugar da 4, usando a 4, eu posso remover 5, 6, 7, 8 e 15. Então, quando eu for olhar aqui a 5, eu não preciso mais dela, não preciso mais da 6, não preciso mais da 7, nem da 8. A 9 eu vou precisar. A 9, vamos anotar isso daqui, tá? Pra gente não se perder. Pra eu não me perder na análise. A gente vai ficar aqui com a variável 4, tá? E a variável, usando a variável 4, eu excluo a 5, 6, 7, 8 e 8. E a 15, tá? Então eu não preciso analisar essas outras aqui. Vamos analisar a 9. A 9 e a 4 não substitui. Mas a 9, ela substitui a 10. A 10 está aqui. A 11, 12, 13, 11, 12, 11, 12. É, a 13 já saiu daqui, né? 14 bem. E a 15, que o 4 que explica, também tá aqui. Então, só me sobra a 19, tá? Então, essas são as minhas variáveis que vão compor o meu novo conjunto de dados. 4, 9 e 19. Onde a gente comparava os resultados do método de Machine Learning. Esse é o vetor de variáveis que sobrou, né? Que são as variáveis que a gente não. Que a gente. Como elas tinham relação. As que tinham correlação entre as que estão aí,
a gente removeu porque a informação já está aí, né? Então a gente tirou essa redundância somando variáveis para a gente. A gente fez essa seleção. E aí eu vou fazer agora ajustar o modelo. Primeiro a gente vai ver o modelo tradicional, tá? Com todas as variáveis bonitinho. E fazer o cálculo da taxa de erro de classificação, que dá 8,7%, 8,7% de taxa de erro. E agora eu estou fazendo um filtro aqui, na seleção de variáveis, e agora só com as variáveis que a gente selecionou usando a método da correlação. Tá, então, executando aqui só com as variáveis que a gente usou, né, para seleção de variáveis, é, deu, a gente teve um problema que foi o taxa de erro aumentou, tá? Deixa eu ver se essa taxa de erro está sendo. Tá. Todo esse problema aqui na taxa de erro é diferente porque existe uma aleatoriedade no- na, na hora de construir, né, o classificador, né? Então, por isso que a gente pode que vai dar um valor diferente. O que a gente faz na prática, a gente vai ver mais na frente, é executar isso diversas vezes. É, e aí, com essas amostras de taxas de erro, a gente compara as amostras de taxa de erro de um método com o do outro. E aí sim a gente consegue comparar, tá? Aqui a gente está fazendo uma comparação bem, bem básica, né? Executando só uma vez e vendo a taxa de erro. A gente viu que aumentou um pouco, mas a gente não sabe a real se é isso mesmo ou não. Mas a princípio vamos admitir que não foi legal essa seleção de variáveis. Não, quer dizer, ela não ajudou em termos de classificação, né, mas ajudou porque reduziu a dimensão da tá? De 2 a 7 variáveis. Tá tendo queda de aqui em casa. Vou mexer de vocês, já cair. Se cair,